Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vou pedir que você deixe aí o texto aberto. Nós hoje chegamos à nossa sexta e última mensagem no primeiro capítulo de 1 Samuel. Então, nós temos já 6 reflexões aqui. E hoje nós vamos olhar de uma forma mais detalhada para a segunda parte do capítulo 1. Porque até aqui a nossa ênfase foi nesse primeiro momento do capítulo 1, que aborda a história da família de Ana, que aborda a aflição de Ana. E a segunda parte ali do capítulo 1, ele fala da entrega que Ana faz de Samuel para Eli, na verdade para o Senhor. Eli era aquele que representava, naquele momento ali, Deus. Nós vamos falar sobre isso durante a mensagem. Ele era alguém que representava um dos ofícios importantes do Antigo Testamento. E a segunda parte do capítulo começa aí no verso 12, quando diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ana falava no seu coração e só se moviam os seus lábios. John Bunyan, comentando essa parte desse verso aqui, ele diz que é melhor orar de coração, mas sem palavras, do que com palavras, mas sem coração. Muita gente que tem palavras, mas são palavras vazias, palavras ditas ao vento, palavras ocas, que não dizem nada, porque o coração está vazio. Então é melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. E aqui nesse verso, a pessoa que escreve esse capítulo, ela começa a mostrar Eli como um indivíduo espiritualmente insensível, porque ele não consegue discernir a profunda sinceridade de uma mulher aflita, do desespero daquela mulher aflita, e interpreta aquela cena, aquele momento ali, equivocadamente, e acha que a intensidade daquela mulher é embriaguez. Então ele olha e não consegue discernir. E a repreensão equivocada que ele faz nos lembra que ao longo das nossas vidas, quando existem evidências na qual a nossa repreensão muitas vezes será baseada em atitudes duvidosas ou
quando nós vamos repreender alguém e a gente não tem muita certeza daquilo que a gente vai falar, porque a gente não tem muitas provas em cima das nossas possíveis repreensões, nós devemos ter cautela. Então você olha uma coisa, você olha uma situação, você logo se apressa a repreender, a exortar, a falar mal, mas você não tem muitas provas daquilo. Então a gente deve se calar, a gente deve aguardar. A gente não deve tirar conclusões precipitadas. E Eli foi logo tirando conclusões precipitadas e fez uma repreensão equivocada. É muito interessante que a atitude que o apóstolo Paulo tem num determinado momento ali da relação dele com a igreja de Corinto, porque Paulo escreve as suas cartas à igreja de Corinto diante de muitas coisas que ele ouviu. E quando ele vai embora, ele ouve muitas coisas que aconteceram ali. E então ele escreve algumas coisas para aquela igreja, e Paulo diz assim, olha, 1 Coríntios 11, 18, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vós. E aí ele diz assim, final do verso, e até certo ponto eu creio. Olha que interessante. Ele recebe informações confiáveis sobre os crentes de Corinto, mas mesmo assim ele crê em parte. Ele crê em parte, esperando que não fosse do jeito que foi dito a ele. Então ele dá aos membros de Corinto a possibilidade da dúvida. A possibilidade de não ter sido como ele realmente ouviu. Então nós devemos ser cautelosos ao censurarmos, principalmente a devoção de outras pessoas. Nós podemos cair em erro ao criticar outras pessoas na manifestação da sua fé. A gente pode dizer, isso aí é hipocrisia. Isso aí é teatro. O que a pessoa está fazendo é teatro. Isso é mentira. Não é verdade, não é genuíno. Cuidado. Muito cuidado. Porque Eli caiu nesse erro. Ele olhou e falou, essa mulher está embriagada. Nós devemos ter sabedoria, discernimento, para não pecarmos ao fazermos julgamentos precipitados. Por trás daquilo que nós vemos, pode e normalmente existe muito mais do que nós conseguimos enxergar. Então, cuidado. Outro fato que merece destaque aqui, nessa atitude de Eli, ao criticar aquela mulher que orava no seu coração, é perceber nessa atitude a crise de liderança que existia em Israel. Eli era simplesmente o maior líder de Israel. E é inadmissível que o maior líder da nação de Israel, o maior líder do povo de Deus, não consiga perceber a diferença entre a oração sincera de uma mulher piedosa e de um vagabundo embriagado. É inadmissível que ele não consiga discernir isso. Nós vamos perceber, à medida que nós formos estudando o livro de 1 Samuel, que os 4 primeiros capítulos do livro
a pessoa que escreve, provavelmente Samuel, ele se preocupa em apresentar muitas coisas. E uma das preocupações é em mostrar que Eli, o líder máximo da nação de Israel, o sumo sacerdote, ele é alguém que dá um péssimo exemplo na forma como ele administra as situações. Se você olhar aí no capítulo 4, dá uma olhada aí no verso 18, é dito, ou Eli é apresentado como um homem que é voltado apenas para os próprios prazeres. Porque diz assim: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porque era homem velho e pesado. Irmãos, naquela época, uma pessoa ser pesada era sinal de que a pessoa vivia para os próprios prazeres. Essa questão de obesidade é uma coisa pós-revolução industrial. A quantidade enorme de pessoas acima do peso é uma questão pós-revolução industrial, quando os homens tiveram condições de descobrir técnicas de produção de alimento em grande quantidade. Antes da Revolução Industrial existiam pessoas, né, acima do peso, mas era algo muito raro, muito raro. E eram normalmente pessoas que viviam uma vida sedentária. E ao que tudo indica, Eli, velho e pesado, era um homem que era voltado apenas para os próprios prazeres. E a pessoa que escreve o texto faz questão de dizer isso. Além disso, no capítulo 2, do verso 22 ao verso 36, nos é dito que Eli é alguém extremamente tolerante em relação aos pecados dos seus filhos. É alguém que vê as coisas erradas que seus filhos fazem e não está nem aí. E agora ele se apressa a julgar e a condenar a devoção de uma mulher extremamente temente ao Senhor. Então ele é apresentado como alguém que tem problemas, muitos problemas, para liderar Israel. E um dos problemas é a sua falta de tato, de sensibilidade, de discernimento. E uma das coisas que um pastor, que líderes do povo de Deus precisam ter é sensibilidade espiritual. E se você ora por mim, e você deveria orar por mim, que sou seu pastor, todo dia quando você faz as suas orações, você devia orar por mim. Eu preciso que você ore por mim. Nas suas orações, peça a Deus para que Ele me dê discernimento espiritual. Isso não é algo simples de se conseguir. Existem muitas situações dentro de uma igreja que precisam de discernimento espiritual. É impressionante o número de gente mentirosa que existe dentro da igreja. Gente que chega e descreve situações fantasiosas, falsas. Gente que faz um teatro. E você fala, isso é verdade. Uma vez eu atendi uma pessoa que fez
descreveu uma situação para mim, eu saí da casa dela tendo certeza que ela estava certa. Não existia outras possibilidades, outras alternativas. O tempo foi mostrando que tudo que ela me falou era mentira. Existem muitos hipócritas dentro da igreja. E discernir as suas ações, perceber as suas motivações, para em cima de ações e motivações tomar uma decisão, é algo difícil, complicadíssimo. Ao contrário da situação de Ana, existe muita gente que parece piedosa, mas é descrente. Então, se por um lado você não deve chegar logo a conclusões diante de uma situação que você vê, por outro lado você precisa ter discernimento para poder olhar o quadro geral, analisar aquela situação à luz das Escrituras e tomar decisões. Líderes espirituais precisam de discernimento e lidar com pessoas e com situações que envolvem o pecado das pessoas. Não é algo fácil, é algo complicadíssimo. Lidar com bode como se fosse ovelha é dificílimo, tem implicações as mais diversas. Então Eli nos lembra que um líder espiritual, ele precisa de discernimento, algo que ele não teve ali. O texto continua, verso 15 e 16. Ana respondeu: não, Senhor meu, não se trata disso. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Estava eu derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ana nos ensina que quando nós somos injustamente repreendidos, nós devemos ter cuidado ao retrucar. Assim como quem olha deve ter cuidado ao repreender, aquele também que é repreendido, e muitas vezes de forma injusta, também deve ter cuidado ao retrucar. Nós podemos ser tomados, invadidos por sentimentos que beiram a raiva, beiram o ódio, quando nós somos repreendidos, principalmente de forma injusta. Ser repreendido já é complicado. Ninguém gosta de ouvir repreensão e admoestação. Quantas vezes você já ouviu ou você já disse aquela frase: eu faço de tudo para que ninguém me chame a atenção, que eu detesto ser chamado a atenção. E um dos motivos pelos quais nós não gostamos de sermos repreendidos é porque fere o nosso ego. E quando o nosso ego é ferido, a tendência é a gente reagir com ódio. E nós podemos então dar vazão a esses sentimentos, e aí nós acabamos retribuindo condenação com condenação. Por isso que nós já estudamos isso aqui na igreja. A ira, ela deve ser direcionada quando a injustiça ela não é cometida contra nós. Nós devemos reagir com ira quando a injustiça é cometida contra o outro. Porque quando é cometida contra nós, nós deixamos de agir de forma passional. Nós não agimos normalmente como agiríamos se estivéssemos
defendendo a injustiça que foi cometida contra outro. Não foi isso que Ana fez. E o que foi que Ana fez? Duas coisas, o texto nos diz. Ela, primeiro, apresenta um relato honesto, justo, em relação àquilo que foi mal compreendido. Ela vira-se para Eli e diz o seguinte: os olhos vermelhos não são de vinho, são de lágrimas. Você entendeu errado. Os meus olhos vermelhos é resultado de lágrimas e não de vinho. Quando eu estou aqui balbuciando, eu não estou aqui falando comigo mesmo como um embriagado, como um insensato. Eu estou aqui derramando a minha alma diante de Deus. E Deus ouve a linguagem do coração, que é essa que eu estou utilizando. Então ela apresenta a sua defesa. E essa defesa que ela apresenta de forma respeitosa. Olha o que ela diz no verso 15, como que ela começa a sua defesa. Meu Senhor. Ela não parte para o ataque. Ela apenas se defende e o faz de forma respeitosa, porque quem estava diante dela era o sacerdote. Então, diante de uma acusação injusta, precipitada, Ana se defende, mas de forma honrosa. E esta talvez seja uma das situações mais difíceis de serem administradas em contextos assim. Reagir de forma respeitosa. Porque quando nós somos injustamente acusados, o nosso desejo é de voar ali no pescoço do acusador e de destruí-lo. É de trucidar aquela pessoa que falou inverdades ao nosso respeito. Sempre com respeito. Pedro diz lá: esteja pronto a responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro diz: você tem que dar respostas. Aí ele diz: fazendo, todavia, com mansidão e temor. Pedro diz: tem que dar resposta. Mas a resposta tem que ser dada com mansidão, temor, com sabedoria. A gente não pode sair por aí falando as coisas de qualquer jeito. Ana diz, na sua defesa ela diz, meu Senhor. Ela é respeitosa. E quem é o nosso maior exemplo nessa situação? Jesus Cristo. Por quê? Isaías vai dizer que ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca, ele era puro, perfeito, sem pecado, sem iniquidade, e apesar de tudo isso, Pedro diz assim: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Que coisa extraordinária era o nosso Senhor. Quando insultado, não revidava. Verso 17 e 18. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Quem conhece o resto do livro de Samuel, questiona como que Ana ainda podia manter algum tipo de respeito por Eli. Porque, como nós vamos ver nos próximos capítulos, Eli cometeu erros muito grosseiros. Mas o fato é que Eli ocupava
um dos 3 ofícios ungidos no Antigo Testamento. Esses ofícios eram o profeta, o sacerdote e o rei. E como nessa época que não existiam, não haviam profetas e reis, Eli era o único mediador ungido diante de Deus. Eli aqui está temporariamente ocupando o lugar que no devido tempo seria ocupado por Cristo. Então, não era no caráter pessoal de Eli que Ana, ao entregar Samuel, estava confiando. Ana entrega a Samuel aquele que era a representação de Deus naquele momento. E ela retorna para sua casa, descansando na palavra que lhe fora dada por esse representante, quando ele diz: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Verso 20. De modo que Ana concebeu e no devido tempo teve um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: do Senhor, ou o tenho pedido ao Senhor. O nome Samuel significa Deus ouve, ou do Senhor pedi. E quando Ana coloca esse nome no seu filho, o que ela está fazendo aqui? Ela está perpetuando a memória do favor de Deus que atendeu às suas orações. Isso aqui é um exemplo para nós. Porque ao longo da vida, aonde quer que Samuel fosse, o que quer que ele fizesse, o seu nome daria testemunho de uma grande e importante verdade sobre Deus. Samuel seria um exemplo vivo de que, ao contrário do que muita gente questiona e duvida, Deus ouve e Deus responde às nossas orações com misericórdia e graça. O nome Samuel nos lembra que o Senhor responde orações. E com esse gesto, Ana nos ensina que as misericórdias que provêm, que nos sobrevêm como respostas de oração, elas devem ser lembradas com profundas expressões de gratidão ao longo das nossas vidas. Existem inúmeros livramentos, inúmeras provisões que nós poderíamos dizer: Samuel, Deus ouviu. Será que nós temos este hábito de, ao longo da nossa vida, olhar para o passado e ir agradecendo a Deus por aquelas coisas boas que lá no passado Ele nos concedeu? Quem frequenta as nossas reuniões de oração aqui sabe, a cada mês que completava-se do transplante renal do meu pai, ele diz: eu quero agradecer a Deus por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses, por 5 meses. É isso que eu estou mencionando aqui. Há 11 meses atrás, eu não tinha um rim, agora eu tenho. Louvado seja Deus. Será que nós temos esse coração grato para com o Senhor, de olhar para o passado e dizer: aquilo que Deus me concedeu lá, eu continuo louvando e agradecendo a Ele? Normalmente, quem não faz isso, sequer agradece pela salvação. A salvação que nós temos em Cristo Jesus deveria ser algo que nós agradecemos a Deus todos os dias. E sabendo que nós temos a tendência de não nos lembrarmos das coisas importantes e agradecer essas coisas importantes feitas por nós, Jesus instituiu a ceia.
Jesus instituiu a ceia para quê? Para que nós lembrássemos até o fim das nossas vidas que Ele morreu por nós. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Comam do pão para lembrarem do meu corpo, tomem do cálice para lembrarem do meu sangue. E o que Ana está fazendo aqui? Ela está colocando um nome no filho, que significa: esse menino é resultado de oração. Esse menino veio porque eu pedi ao Senhor, e eu vou colocar um nome nele, para que durante toda a sua vida, todas as vezes que o nome dele for mencionado, lembraremos de que ele é resultado da ação divina. Ana está nos ensinando que a gente não pode esquecer de estarmos constantemente agradecendo a Deus as bênçãos que Ele nos concedeu. Verso 21. Subiu Eucana com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Uma das coisas que se destaca e se percebe na família de Eucana é o compromisso que ele tinha com a adoração. A família comparecia à casa de Deus para os momentos regulares de adoração. E o templo, na verdade aqui, o tabernáculo não ficava pertinho da casa de Eucana. Eram dias viajando. Certamente que ele ia 3 vezes por ano ao templo, ao tabernáculo. Mas ele também não morava perto do tabernáculo como você mora perto do templo no qual nós nos reunimos. E ali ele tinha dificuldades, ali ele tinha custos, ali ele tinha problemas envolvidos no sacrifício ao Senhor. Mas ele fielmente levava a sua família a Siló ao longo do ano. Gente, quem conhece o Antigo Testamento? Quem lê o Antigo Testamento, estuda o Antigo Testamento, percebe que algumas coisas fizeram o povo de Deus cair em idolatria, se distanciar de Deus, esquecer de Deus e receber juízo de Deus. E uma dessas coisas que levou o povo a cair em idolatria e a se esquecer de Deus foi o descumprimento de frequentar os lugares de adoração. O povo parou de frequentar o tabernáculo. O povo deixou de ir ao tabernáculo. E o coração do povo começou a se corromper. O povo parou de frequentar os lugares de oração, de adoração e de sacrifício. O coração se corrompeu e caiu em idolatria. Você pode ter certeza do que eu vou te dizer. Deixar de estar no ajuntamento solene contribui absurdamente para que surjam ídolos dentro da sua casa. Existe muita idolatria dentro dos nossos lares, que é resultado da ausência no ajuntamento solene. Porque aqui os ídolos são confrontados. Aqui os ídolos são quebrados. A palavra de Deus, ela destrói os ídolos do nosso coração. E quando nós não estamos em contato com a palavra exposta e pregada, os ídolos começam a ganhar vida. Deixar de estar no ajuntamento solene fortalece o pecado em muitas casas. Deixar de estar no ajuntamento solene faz com que muitas pessoas esfriem na fé e acabem se desviando.
exatamente porque deixam de ser confrontadas, porque deixam de ser alimentadas pelas Escrituras e passam a enxergar a vida não com as lentes da palavra de Deus, mas com a lente, do secularismo, e começam a achar as coisas normais. Começam a olhar para o mundo de forma normal. Nós não temos o alcance do prejuízo e das consequências que estão por trás do desprezo para com o culto público. E biblicamente falando, a maior, não é a única, a maior responsabilidade de fazer com que a família esteja aqui é do homem. Você que é homem, líder da sua casa, a maior responsabilidade é sua. Deus há de cobrar de você. Nós vamos ver aqui, não sei quando, mas em breve. O texto diz que os filhos de Eli se tornaram execráveis e Eli não os repreendeu. Isso é algo gravíssimo. Gravíssimo. Dizer uma coisa para os pais aqui. Se existe uma coisa, se existe algo que pode roubar a alegria de um pai ou de uma mãe no céu, é saber que o filho dele foi para o inferno porque os pais não o educaram de forma correta. Foi o Senhor, Pai, que me mandou aqui para o inferno. Nós sabemos que a fé é individual, mas o pai é responsável de educar as crianças ali, É responsabilidade dos pais. Depois que cresce, a gente não tem mais, Mas enquanto é responsabilidade nossa, nós devemos fazê-lo. Os anos têm mostrado que o descaso com o ajuntamento solene destrói famílias, destrói indivíduos. Frequentar os lugares de adoração é imprescindível para a nossa fé. Vocês acham que esse ajuntamento aqui, isso é invenção humana? Então você não crê nas Escrituras, porque o Novo Testamento, o tempo inteiro diz que toda semana nós precisamos estar aqui. Tem que estar aqui. E quem descumpre este mandamento, colhe. A conta chega. O que é descrito aí nos versos de 22 a 26, nós já abordamos em mensagens anteriores, então a gente vai pular aí para o verso 27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Por isso eu também o entreguei ao Senhor por todos os dias que viver. Ao Senhor está entregue. A única razão pela qual Ana tinha algo valioso para oferecer é porque, primeiro, Deus tinha dado a ela o tesouro. Ela só tem para oferecer porque Deus a concedeu, não é? Ela está oferecendo Samuel porque Deus deu a ela Samuel. Como Paulo diz lá em Romanos 11, quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? O que nós temos e o que nós ofertamos é de Deus. Tudo que nós podemos dar a Deus é algo que Ele nos permitiu possuir, incluindo os nossos talentos, os nossos bens e a nossa vida. Gente, essa era a lógica por trás das primícias ali do culto de Israel. Essa é a lógica que deve estar por trás dos dízimos, das ofertas ao Senhor.
A primeira porção é levada ao Senhor para mostrar que tudo que nós temos vem e pertence a Ele. Vem e pertence a Ele. Entender que tudo pertence a Deus em primeiro lugar é um dos princípios das ofertas e dos dízimos. E isso acaba restringindo o nosso orgulho, confrontando o nosso orgulho. Você dedica lá o seu intelecto a estudar a palavra de Deus? Deveria. E isso é certo. Porque quem te deu inteligência? Você dedica os seus dons a servir ao Senhor? Você deve. Porque quem lhe deu os dons que você possui? Paulo, escrevendo lá aos orgulhosos coríntios, ele diz assim: que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? A verdade é que tudo que Deus pode receber por meio do nosso trabalho é meramente fruto daquilo que Ele graciosamente nos proporciona. Então Ana devolve, na verdade Ana oferta porque ela recebeu de Deus. E isso aqui, esse movimento aqui é algo abençoador. Quando a gente recebe e a gente tem um coração extremamente grato, a gente quer ofertar. É o que Ana faz. Outra verdade que esse verso nos lembra é que uma oferta verdadeiramente significativa para Deus requer preparação e esforço. Quando Ana leva Samuel para Siló, nós falamos sobre isso, ela investiu tempo, ela investiu sentimentos, ela investiu recursos no menino. De acordo com algumas fontes extra-bíblicas, as crianças judias elas eram amamentadas até os 3 anos de idade. E durante esses anos, Ana investe no filho, prepara o filho da melhor forma possível. E essa necessidade de preparação para aquilo que a gente vai ofertar para Deus, ela se estende em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, se uma pessoa entende que Deus a chamou para o ministério pastoral, vai fazer seminário então. Por quê? Porque os anos dedicados ao seminário serão anos de preparação para aquilo que ele deseja fazer. Precisa se preparar. Não vai ser encarado pela pessoa como um tempo inoportuno, como uma perda de tempo. Não, ele está ali se preparando para aquilo. Pessoas que desejam ser missionárias, elas precisam se dedicar a aprender a língua, os costumes daquele povo que vai ser evangelizado. Ela precisa levantar sustento, apoio de recursos que vão levá-la para o campo missionário. Tem que ter preparação, tem que ter esforço. Quem vai ofertar alguma coisa a Deus precisa se preparar para ofertar a Deus. Quem está com a vida toda bagunçada financeiramente falando, não consegue ofertar a Deus. Precisa de preparação, precisa de esforço. E isso faz com que a oferta a Deus se torne mais valiosa. Por quê? Porque Deus percebe o nosso esforço em querer agradá-lo. E isso é algo que Ele recompensa. Outra verdade
Lembra, antes de falar disso, lembra lá de Davi? Davi diz assim: eu vou pegar isso daí que você está querendo me dar gratuitamente e oferecer a Deus. De forma alguma eu vou pagar por isso. Vou oferecer a Deus algo que não me custa nada. De forma alguma. Então envolve esforço. Outra verdade que esse verso aqui nos mostra é que toda oferta que nós fazemos a Deus, ela só pode ser realizada com base na misericórdia e na graça de Deus. Esse foi o propósito de pelo menos um dos novilhos que Ana levou. Nossa primeira mensagem sobre 1 Samuel, eu falei aqui sobre aqueles novilhos, se eram 3 ou se era 1, porque 3 envolvia muito sacrifício, era muito caro, e Ana aqui, ela, pelo menos um dos novilhos, ela oferece aqui um sacrifício cruento pelos seus pecados e pelos pecados de Samuel. Olha o que diz o verso 25. Eles imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Ou seja, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão se aproximando de Deus, e ao se aproximar de Deus, eles entendem que essa aproximação requer purificação pelos seus pecados. Ou seja, ao nos aproximarmos de Deus, nós precisamos ter os nossos pecados perdoados, daí a necessidade do sacrifício. E como ela está levando Samuel para ficar diante de Deus, precisa que um sacrifício seja feito. Então, ela nos lembra, o texto nos lembra que mesmo os nossos melhores motivos precisam de purificação por meio do sangue expiatório. Ou seja, quando nós trazemos as nossas ofertas com a melhor das intenções, nós devemos nos lembrar de que nós somos indignos para estar diante de Deus. Nós devemos nos lembrar de que as nossas melhores obras, elas estão manchadas por pecado, por mundanismo. Nós devemos nos lembrar como é ímpio o nosso coração, como os nossos sentimentos são manchados por intenções malignas. Nós devemos nos lembrar quão insatisfatório é o nosso culto, que nós ofertamos constantemente ao Senhor. Por isso que nós cantamos, por isso que nós iniciamos esse culto cantando. Aquela canção do Rubem Amorese que diz: chego à tua casa sem saber se hás de aceitar meu bem-querer. Eu chego aqui sem saber. Por que eu chego aqui sem saber? Pois de conflitos e pecados o meu cantar macularia o teu altar. As nossas melhores ofertas, se não forem purificadas pelo sangue do sacrifício, elas estão cheias de iniquidades. Que hino extraordinário que esse homem compôs. E aí ele vai dizer: ai meu Senhor, numa súplica, ai meu Senhor, faz meu louvor purificar-se em teu altar. É o que Ana está fazendo aqui. Ao dedicar a sua oferta ao Senhor, ela sacrifica um novilho, para que seja purificado. Então todas as nossas ofertas, todo o nosso culto, tudo que nós dedicamos a Deus, precisa passar pelo sangue aspergido de Cristo. Nós somos aceitos tão somente por causa dos méritos de Cristo. É por isso que é uma loucura. É por isso que é uma... eu nem sei descrever. Igrejas que têm cultos antropocêntricos, cujos cultos não têm Cristo como centro.
Esse povo é louco. Cultos que colocam o homem como centro. Deus é muito gracioso de não mandar fogo e de consumir todo mundo. A única razão que Deus tem para receber qualquer palavra da nossa parte é o sacrifício de Cristo. As nossas orações só são ouvidas por causa do sacrifício de Cristo. Os nossos louvores só são aceitos por causa do sacrifício de Cristo. Todas as nossas atividades espirituais só têm sentido por causa do sacrifício de Cristo. A igreja só existe por causa do sacrifício de Cristo. Somos aceitos por Deus unicamente por causa do sacrifício de Cristo. E é a partir desse entendimento que os nossos cultos, as nossas ações espirituais ganham significado, ganham sentido. Fazemos o que fazemos por causa da cruz. Somos aceitos por Deus por causa da cruz. Deus derrama as suas bênçãos sobre a igreja por causa da cruz. Tudo, absolutamente tudo passa pelo sacrifício de Jesus. Sem o sacrifício de Cristo, Deus não recebe nada de homem nenhum. Então, todas as vezes que nós nos achegamos à presença de Deus, nós precisamos fazê-lo pela intermediação de Cristo. Se ousarmos nos achegar até o Pai, sem passarmos pela cruz, Ele não vai nos ouvir. Por isso que a gente cantou aqui. Pela cruz me chamou. Pela cruz, gentilmente me atraiu. E eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por causa daquilo que a cruz simboliza. Você percebe como que os hinos que nós entoamos não é para passar o tempo? Você entende que os hinos que nós cantamos não é entretenimento? Não é um hino bonito para a gente ficar arrepiado? O louvor na igreja foi tão bom, fiquei todo... Não é para isso. Os hinos que nós entoamos, eles estão nos encaminhando à presença de Deus. Porque quando a gente entra por aquela porta, a gente chega aqui, nós estamos diante de Deus. Claro que lá nós estamos também, mas aqui, de forma congregacional, oficialmente, nós estamos adentrando a presença de Deus como igreja. Então, hino não é para mexer com a emoção de ninguém, hino não é para sentimentalismo barato, hino é oração. E como oração, precisa ter fundamento teológico. Não pode ser qualquer baboseira. Não pode ser simplesmente porque está na moda. A gente está entrando na presença de Deus e nós estamos dizendo aquilo que precisa ser dito. Estamos invocando a Deus e nos apresentando ao Senhor. Esse é um momento muito singular, que deve ser tratado por nós com muito respeito. Tudo que nós fazemos precisa passar pelo sacrifício. Ana oferta a Deus o seu filho. E ao fazer isso, ela sacrifica um novilho, para que a sua oferta seja manchada por esse sangue e seja aceito pelo Senhor. E é isso que a gente vai fazer agora. Participar da ceia. Lembrando que tudo que nós fazemos precisa ser manchado pelo sangue de Cristo. Precisa ser através da intermediação do sacrifício de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude diante de todas essas verdades. Vamos
passar então a esse momento, quero convidar aqui o pessoal do louvor e aqueles que vão me ajudar aqui a ser